A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar do livro de Jó, que é maravilhoso. Eu tenho certeza, do jeito que está sendo bênção para a minha vida, está sendo para a sua. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos ainda na fala de Eliú. Eliú sempre exigindo de Jó que ele falasse do seu pecado. Sempre cobrando, se achando sábio, né? Inteligente e sendo um grande tolo. Aqui no tema hoje, Eliú fala: você está sofrendo por causa da sua maldade. Tem cabimento uma coisa dessa? Um homem que sempre lutou pela dignidade, pelo respeito do próximo, agora está sendo acusado de estar sofrendo pela sua maldade. Mas a vida é assim. Existem os acusadores, mas existe um Deus que nos justifica. E hoje vamos falar em Jó 36, do 16 ao 21. Depois vamos falar lá em João 8 de uma mulher pecadora, que Jesus perdoou, que é Maria Madalena. Se Jesus perdoou Maria Madalena, como é que Jesus não está com um homem íntegro igual a Jó? Quem nos conhece é Jesus. Você pode ter pecado muito no passado, não interessa. A Bíblia diz que o Senhor joga tudo no lago do esquecimento e que faz de você, eu, novas criaturas. Quem não conhece a palavra é natural condenar, criticar, zombar. Só que amanhã vai pagar um alto preço. Vamos falar agora da palavra? Jó 36, do 16 ao 21. Vê o que Eliú fala com ele. Jó, Deus o livrou dos perigos e o deixa viver em segurança. A sua mesa sempre se comeu do bom e do melhor. Veja que ele estava falando que Deus livrou ele do perigo, no caso não matou. Mas ele sempre comeu do bom e do melhor. Quando Jó era rico, quando Jó recebia suas autoridades, as pessoas na sua casa. Mas você foi julgado e condenado e agora está recebendo o castigo que merece. Não é sério um negócio desse? Você foi julgado e condenado. Qual é a autoridade que um ser humano tem para dizer isso de outra pessoa? Se quem julga é o Senhor e quem aponta é Satanás. Quando ele diz que você foi julgado e condenado, ele está fazendo o papel do adversário. Mas ali sempre dizendo que era sábio. Quando as pessoas falam demais, julgam ou criticam, elas são tolas. E como são? Cuidado! Não aceite dinheiro para torcer a justiça. Não deixe que as muitas riquezas o seduzam. Agora estava dizendo que ele recebia o quê? Dinheiro para coisas erradas, né? Que era interesseiro, que era aproveitador de situações. Veja quando a pessoa está numa situação desvantajosa, o que ela não passa. Porque nesse momento Jó estava sem dinheiro, Jó tinha perdido os filhos, Jó estava enfermo, aí ele está ali atacando, condenando, dizendo que ele foi julgado e condenado. Quando a pessoa está tudo bem, todo mundo aplaude, né? E a gente vê isso na Bíblia, traições, mentira. Não adianta nada gritar pedindo socorro. Todo o seu poder não tem nenhum valor agora. É muito fácil julgar. Mas a Bíblia diz que na medida que tu julgas, serás julgado. Isso é sério. Você que gosta de julgar, você gosta de apontar, você que gosta de falar o que não sabe, cuidado. Você pode estar no Recife, pode estar onde for. Deus é Deus de perto e de longe. Você pode estar aqui comigo também em Cupira, ou eu ou você, que gosta de julgar, que gosta de atacar. É sério. Não faça isso, porque isso não dá certo. E amanhã você vai pagar por isso. Não fique desejando que chegue a noite em que as nações serão destruídas. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Cuidado, não se volte para ela. Duas vezes aqui ele diz que Jó está sofrendo por conta da sua maldade. Ontem a gente leu que ele estava se achando um homem sábio, né? Eliú. Porque o tolo é assim. Ele, além de achar que está certo, ele ainda se perde com as palavras. Mas quem serve a Deus fica em silêncio. Quem serve a Deus ora e entrega ao Senhor. Porque ele é o justo juiz. Porque a Bíblia diz que ele tem uma balança no céu que pesa. E ele sabe quem é quem. E ninguém engana o Senhor. Aqui em João 8, 1,
Veja que história de uma mulher pecadora. Jó estava passando por uma situação difícil, que era a ação de Satanás. Mas aqui essa mulher é pecadora. Veja a atitude das pessoas e veja a atitude do Senhor. Depois disto foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Jesus sempre ensinando a palavra. Jesus era um missionário, o Filho de Deus, que fazia a vontade de Deus e que eu e você obedeça. Porque a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, se Jesus obedecia o Pai, se Jesus fazia a vontade dele, eu tenho o dom de pregar, você tem os seus dons, obedeça, faça como o Senhor te deu. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e o obrigaram a ficar em pé no meio de todos. Veja, judeus, né? Esse povo gostava, né, de escarnecer. E agora colocaram aquela mulher ali na frente de Jesus. Mas só que todos temos pecado. Ah, mas eu nunca fiz isso, mas você tem os pecados escondidos. Às vezes tem inveja, às vezes calunia, às vezes mente. Isso é pecado. Eles disseram, mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, nos deu as mulheres De acordo com a lei de Moisés, nos deu as mulheres adúlteras devem ser mortas e apedrejadas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Veja que eles queriam colocar Jesus numa saia curta, né? Queria ver a atitude de Jesus. Afinal de contas, Jesus protegia. Afinal de contas, Jesus perdoava. Não é protegia, perdoava. Jesus sempre tinha uma saída para o pecador. Então, eles queriam ver a situação dele para o atacar. Muitas vezes as pessoas observam o servo de Deus e as servas para atacar, para julgar, para condenar. Com Jesus não foi diferente. Então, não se assuste se você passa por isso. Eles fizeram essas perguntas para conseguir uma prova contra Jesus. Já pensou? Pois queriam acusá-lo, mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Jesus era cauteloso. Jesus parava, pensava antes de agir. E eu e você que é criticado, atacado, condenado, a gente tem que parar. E muitas vezes é melhor nem se defender. É só orar, continuar a vida em frente, que Jesus é que trabalha por mim e por você. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Jesus ali acabou com a festa de tudo e de todos. Ele quis dizer, olha, vocês gostam de julgar, vocês condenam ela e a vida de vocês. Eu conheço vocês, eu conheço cada um que está aqui. Que aquela pergunta só faria quem tinha segurança, quem conhecia, e Jesus conhece. Não adianta a gente estar de bonzinho, de boazinha, estar na igreja, e às vezes já vai procurar misticismo para acabar o casamento dos outros. Isso é muito sério. Jesus está vendo tudo. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um a um, começando pelo mais velho, e ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali diante dele de pé. Jesus sabia que ia todos embora. Porque Jesus sabia que eles eram pecadores e que eles tinham consciência disso. Jesus deu a palavra certa na hora certa. Quem serve ao Senhor, quem adora ao Senhor, espera na hora certa. Jó estava ali sendo atacado, mas ele não saiu da presença de Jesus. Então Jesus endireitou o corpo e disse, mulher, onde estão eles? Não ficou nenhum para condenar você? Nenhum, Senhor. Respondeu ela. Jesus disse, pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. O segredo de quem pecava é não pecar mais. O segredo de quem outrora fazia coisas que desagradavam ao Deus é não fazer mais.
Porque a Bíblia diz que quando a gente está na presença de Deus, tudo se faz novo. Nós somos uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Está lá em 2 Coríntios 5,17. E o que eu acho interessante que foram todos prontos para condenar essa mulher. Mas o Senhor acabou com a festa deles, mostrando a eles o pecado deles. Jesus, com suas palavras, mostrou um espelho. Veja que do menor ao maior, nenhum ficou. Porque a consciência pesou. E porque quem estava falando com eles não era qualquer um. É quem conhece o oculto, o profundo e o escondido. Esse mesmo Jesus que não permitiu que essa mulher fosse apedrejada, afinal de contas ela foi pega em adultério. Imagina com Jó, que estava ali sendo atacado, criticado pelos seus amigos, agora por Eliú, que se achava o dono da verdade. E o Senhor sabia que Satanás tinha feito toda aquela situação, mas o Senhor estava ao lado de Jó. Se você está sendo julgada, criticada, condenada, o Senhor está perto de você, como estava com Jó. A graça dele está inundando, abençoando a mim e a você, dando força. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando a gente é fraca, é que é forte. Só não pode deixar o Senhor. Continue em frente. Continue com a sua consciência tranquila. E fica de pé e de pé. Em pé e de pé. Porque Jesus está vendo tudo. Ele está comigo e com você. E ele estava com Jó. Agora, a hora da virada, quem sabe é ele. A hora de fazer milagre. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.